Fala pessoal, então estamos de volta nossa aula agora. Vou falar um pouco das plataformas de negociações e mostrar um pouco de gráfico, né? Assim, dando uma avançada aqui no que a gente já conversou sobre os tipos de ordem que tinha, os tipos de ações, né? Outro vídeo já está processando, já estou enviando aqui do YouTube e em breve vocês já vão receber o link. Mas vamos lá. Aqui na área de clientes da Rico, né? Eu escolhi plataformas de negociação e quando você clica em plataforma, ferramentas, plataforma de negociação, ele te abre algumas opções, né? Para você escolher o tipo de plataforma que você quer operar. Na Rico eu tenho habilitado o MetaTrader 5, que é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode habilitar desde que abra a conta na Rico. A conta é gratuita, não precisa de ter nenhum dinheiro na conta para poder ter manutenção, não tem tarifa de manutenção de conta nem nada. E essa é uma diferença das corretoras, né, assim, para os bancos, né? Mas enfim, aí você faz um cadastro, a senha vai para o seu e-mail e você já está habilitado a poder operar pelo MetaTrader. Tanto em conta demonstração quanto em conta de operação realmente, né? Essa aqui é uma conta de demonstração, tá aqui, ó, conta demo, né? E a cara do MetaTrader quando você abre não é essa. Quando você abre o MetaTrader, ele vai te dar um gráfico, basicamente, com essa tela preta de fundo aqui, nada que eu não acho nada amigável. Eu já personalizei, deixei ele com essa cara aqui, um gráfico de candles que me dá algumas informações, né? Quais informações são essas? Cada candle aqui tem uma história, né? Que história é essa? Eu vou dar um zoom só para mostrar e identificar. Isso daqui são os dois ativos, ou os dois principais ativos que mais têm liquidez no Brasil hoje em dia, né? Aqui está no gráfico de M1, que é o gráfico de 1 minuto. É o gráfico com menor preço de cotações que a gente tem hoje. E que ativos são esses aqui, né? São dois ativos do mercado futuro. O futuro do mini índice, Bovespa, e o futuro de mini dólar, tá? É o dólar futuro, mini, ambos. Eles têm cotações online, o que tem maior liquidez, movimenta um rio de dinheiro por dia e, e eles que movimentam o mercado basicamente. Inicialmente, no início do mercado, ele abre às 9 da manhã e eles são os dois que abrem primeiro. Tem alguns outros, mas os principais são esses aqui. Os outros são bem mais avançados, que aí são day futuros, que também tem bastante liquidez, e os que têm um pouco menos liquidez são os mercados de commodity agrícola, né? A gente tem milho, café, boi, que também podem ser negociados todos por conta de corretora, né? São todos contratos futuros. Você compra hoje num preço futuro. Cada código desse daqui quer dizer que o contrato tem um vencimento específico, né? Tem vários códigos. O IN quer dizer do índice, né? O J é o mês de vencimento. Qual mês que é esse de vencimento? O índice vence sempre nos mês pares. Então, ele vence em fevereiro, abril e por aí vai. Já o dólar, ele vence mensalmente. Então, o contrato do dólar vence em janeiro, fevereiro, março, sempre no último dia útil de cada mês, né? Esses códigos aqui eu não vou nem tentar nem entrar nessa agora, porque acho que é outro esquema. Acho que não vale a pena, a ideia não é essa aqui, é só mostrar o que são os gráficos e quais informações que eu tiro de um gráfico básica, né? Eu vou mostrar um candle específico que ele me dá 4 tipos de informações inicialmente, né? 4 informações básicas, tá? A tela está parada, está travada, só para mostrar quais informações que eu busco de um candle. Eu tenho dois tipos de candle. Eu tenho o candle que está vermelho e o candle que está verde. O candle que está vermelho é positivo, vermelho é negativo, e o candle verde ele é negativo. Desculpa, o candle vermelho é negativo e o candle verde positivo, né? Como é que eu sei que isso aqui é positivo e negativo, né? Eu disse isso para a plataforma, né? Eu vim aqui em propriedades e falei para eles aqui, ó, as cores que eu quero aqui, ó. Quando eu tiver um candle de alta, ele vai me pintar de verde, o lime, né? Ou quando eu tiver um candle de baixo, ele vai me pintar de vermelho. Então eu sei que é de baixo. Mas como é que você sabe que é de alta ou de baixo? É o seguinte, a gente tem, como eu disse, tem 4 informações no candle. Quais são as informações do candle? A gente tem essa barra, eu vou pegar essa barra maior aqui, que a gente chama até de barra elefante, né? Que é uma barra que se destaca em relação a todas as outras do gráfico, né? Vocês conseguem ver que essa... Desculpa, volta.
Eu quero isso aqui. Cadê? Não, é esse aqui. Esse aqui. Essa barra se destaca em relação às demais que estão aqui em volta, né? Então, se ela está me chamando a atenção, eu vou mostrar o porquê e o que me chama a atenção. Ela teve um preço de abertura aqui. Foi aqui onde ela abriu. Esse precinho aqui. O preço caminhou até a mínima, é a segunda informação. Então eu tenho a abertura, a mínima, e ela, depois de 1 minuto, que é o tamanho dessa barra, ela foi até essa máxima, não depois de 1 minuto, né, mas nesse 1 minuto ela foi até essa máxima, e ela fechou nesse preço daqui, ó. Foi aqui o preço de fechamento. Deixa eu voltar só no fechamento que não ficou legal. Aí, teve o preço de fechamento. Então eu tive a abertura e o fechamento, a mínima e a máxima. O que aconteceu durante esse 1 minuto, você só consegue saber se você estiver acompanhando o mercado, ou se você fizer um replay, para você ver o que aconteceu, realmente. Mas eu sei 2 informações, 4 informações básicas, que ele abriu aqui e fechou aqui. Teve a mínima e a máxima. Ele pode ter aberto, ido direto lá na mínima, direto na máxima e voltado aqui na mínima e depois fechou aqui. Pode, sem problema nenhum. Mas, normalmente, quando o mercado está numa certa tendência, o que é a tendência, gente? Você está fazendo um fundo aqui embaixo, eu vejo que tem 4 barras aqui, uma alinhada da outra, praticamente segurando no mesmo ponto. E logo depois o mercado começa a ganhar máximas. Ele ganha sempre a máxima do próximo candle, né? E isso aqui é uma tendência de alta, simples, bem básica. Que o mercado não perde nunca a mínima, ele vai sempre ganhando as máximas. Em alguns casos ele até perde um pouquinho a máxima aqui, mas logo retoma, né? A tendência. Então esse aqui é um mercado de alta. Só que isso aqui é um gráfico de 1 minuto. É uma tendência, é uma micro tendência, uma tendência super rápida, né? Se a gente aumentar isso aqui, esse gráfico, e passar, por exemplo, para os 5 minutos, que é um outro padrão, a gente consegue ver os mesmos padrões. Só que eu já não consigo nem ver mais quais eram aqueles candles. Quer ver? Eu vou voltar, vou ver se eu consigo fazer uma marcação aqui no gráfico específica de onde foi. Aqui, estou marcando esses 4 candles onde eu tiver essa mínima, tá? Eu vou jogar no 5 para ver o que ele vai me mostrar. Os 4 candles, na verdade, estão ali, ó. Estão próximos com os 2 candles, são 10 minutos aqui agora, tá? Lá eram só 4 minutos. Então, a gente já teve vários outros pontos que bateram realmente aqui nesse ponto. Mas você consegue ver, né, o quê? Que o mercado aqui continua na tendência, aquela tendência final de alta. É porque não adianta eu colocar o ponto fixo, quando eu coloco, ele vai acabar apagando. Então eu não consigo mostrar o ponto fixo junto com o MetaTrader, mas enfim, eu sei que dá para fazer algum desenho aqui. Até eu acho que tem sim uma seta aqui que a gente consegue mostrar. O MetaTrader para mim não é tão amigável quanto é a outra plataforma que eu utilizo de negociações, que é o Profit Chart. Lá sim eu consigo fazer desenho bem mais tranquilo, né? Seta para cima, eu vou colocar aqui, ó, mostrando esses pontos aqui, onde começou a gente chama isso de consolidação, né? Quando os preços, ou uma região de suporte, né? Consolidação, desculpa, quando os preços ficam caminhando bem de lado, né? Isso aqui é um caso clássico de consolidação, né? Onde o preço quase não rompe a máxima e nem a mínima, faz um código de barra. Isso aqui também é uma tendência, para mim é a tendência de código de barra, né? Na verdade é um mercado sem tendência. Então eu marquei esses 2 pontos aqui, estão separados aqui 4 minutos, quando eu jogar para os 5 minutos ele vai ficar praticamente na mesma barra, tá vendo? Que está mostrando aquele fundo, né? E se eu aumentar para o 15 eu já não vejo mais a segunda. Se eu jogar para 30 minutos é só um pontinho, né? 1 hora você consegue ver que o mercado realmente estava na tendência de alta. Então, qual é o mais importante para a gente? O que é o mais importante a gente pode ver? A gente consegue ver tendências de longo prazo. Para quem opera day trade, tendência de 1 hora a longo prazo, sabe? Eu utilizo muito o gráfico de 1 minuto para fazer minhas entradas, né? O gráfico de 1 e de 2 minutos, que é o que eu gosto bastante para o tipo de operações que eu gosto de fazer. Mas para operações de longo prazo, são operações de investimento, de swing trade, o que você tem que olhar? Você tem que olhar o gráfico diário, né? É o mínimo que você vai conseguir olhar. Você vai olhar o gráfico diário e vai olhar o gráfico semanal também, é um gráfico importante. Você vai olhar desses índices? Não, a gente vai olhar de ações. Então a gente vai escolher ações que tenham bons fundamentos para que a gente possa fazer análises e procurar padrões
dentro da análise técnica para poder fazer investimentos. Por exemplo, eu vou adicionar uma ação aqui que está em franca tendência de alta, que é Marfrig, né? Marfrig hoje teve uma... essa é uma barra elefante, né? Você vê o gráfico todo ganhando máximos e mínimos. Eu vou só tirar essa grade aqui, porque eu também não gosto. Eu gosto do gráfico mais limpo possível. Fica até mais fácil para visualizar os níveis de preço, né? Ok, pronto. A boleta é diferente, né? Assim, em relação ao home broker, mas a função é praticamente a mesma, né? Se a gente for abrir o home broker aqui da Rico e for olhar a boleta de compra ou venda, né? A gente vai escolher a ação do mesmo jeito que eu escolhi ali no gráfico, entendeu? Eu peguei aqui Marfrig, né? MRFG3. Eu venho aqui e coloco do mesmo jeito, tá? MRFG3. E ele vai me mostrar aqui o lote padrão da empresa, são 100 ações e tal. Aqui não vai mostrar o preço porque o mercado já está fechado. Mas, por exemplo, se eu quisesse colocar... aqui mais um exemplo, né, de Rappi Vida, só fazendo um adendo, né, que era mais um call que foi dado hoje pelo Evandro Lima, de venda, mas que não chegou a bater a mínima, né, não deu entrada. A entrada era em 57,65 e a mínima do dia foi em 58. Então, eu acredito que esse tipo de venda aqui ainda vai estar aberta para amanhã. A gente pode até olhar o gráfico dessas duas ações, né? Que é Tiet e Rappi Vida. Rappi 3, isso, e Tiet 11. Para saber se realmente vale, né? Assim, eu vou mudar aqui para o gráfico diário. O que ele está vendo, né? Está vendo um oco, né? Ele falou lá, um ombro, cabeça a ombro, uma figura bem interessante para a gente poder fazer operações, né? Você vê que na tendência mais longa, que é do gráfico semanal, ela ainda está em tendência de alta. Você vê que, francamente, ela fez um fundo aqui embaixo, marcou às vezes alguns fundos, mas teve um topo, tentou superar o topo na última semana e não conseguiu. No gráfico diário, aqui já é o contrário, né? Ela tentou romper esse topo, já não conseguiu, já está perdendo. Se ela perder esse fundo, realmente, como eu costumo dizer, caixão e vela preta, viu? Ela tem bastante espaço para baixo aí, para voltar, né? Sem resistência, sem muitos suportes, né? Então, talvez aquele call do Evandro realmente vale a intenção. O que ele disse de ombro, cabeça a ombro, é que ele consegue ver... É uma figura gráfica, você não usa qualquer indicador, né? Você faz um ombro, uma cabeça e um ombro. E aqui a gente teria uma linha de pescoço, né? Você teve uma projeção aqui em cima de um tamanho de barra, né? Que é isso aqui. O que você quer, na verdade, é pegar essa mesma projeção para o lado de cá. Você vai fazer a mesma coisa para cá, né? Então você vai buscar esses níveis de preço. Quando você faz uma venda perdendo aqui, o que ele está tentando fazer é se antecipar, porque ainda não teve essa projeção toda aqui para baixo, né? Você não sabe o que vai acontecer para frente, mas essas figuras do mercado são bem clássicas, né? Isso quando acontece num fundo também é bem clássico. Então, e quando aumenta o tempo gráfico, melhor ainda. Então, se você está fazendo um oco no gráfico diário, é muito mais importante do que um gráfico de 60, de 5, de 15, de 1 minuto, né? Então, a confirmação é bem melhor. E fica bem interessante para a venda, né? Não é uma operação tão simples, mas tem um stop de proteção. Qual é o stop de proteção? Eu entendo o seguinte, que se ele fizer a venda aqui e ele romper a máxima, a gente sai da operação, porque deu errado. Retomando aqui, gente, vamos lá. Então, assim, são configurações clássicas, né? Isso aqui é price action puro, né? É o tipo de informações que você utiliza usando só os padrões de candles, né? Você não usa qualquer outro indicador, só os candles, né? Só as informações dele e as configurações que ele vai fazer. Por que a gente procura isso, né? Isso aqui é análise técnica clássica, né? Isso aqui está descrito em diversos livros que ajudam a gente a fazer vários padrões. O que acontece às vezes de alguns padrões que a gente não consegue prever, né? Que nada quer dizer que esse ativo aqui vai romper o fundo e vai embora. Ele pode simplesmente chegar nessa linha de pescoço aqui embaixo, bater e continuar subindo.
ou ficar andando de lado. Então, assim, existem configurações e configurações. Então, não adianta a gente, às vezes, buscar qualquer padrão. Eu gosto bastante de padrões de confirmação. Isso me mostra é, algumas possibilidades. Então, aqui o stop é bem curto, né? E um alvo, se a gente for buscar, um alvo catastrófico, assim, de longo, né? Então, bem interessante. Não é uma operação tão simples, porque é uma operação de venda. Para as pessoas que estão começando, às vezes assustam, porque vai vender algo que não tem, sim, né? A gente vende algo que a gente não tem aqui. Na verdade, a gente aluga, como eu já expliquei. Mas no dia a dia, o mais fácil é você comprar, né? Fica muito mais simples, porque aí você tem o dinheiro na corretora, você vai lá, faz a compra, executa a compra e tem o ativo em carteira, do mesmo jeito que tem na venda, mas a diferença é que você teria direito a dividendos e outras coisas mais. Marfrig, né, é um caso absurdo, né, desses dias que tá com uma barra elefante, né, isso sim é uma barra elefante, né, você vê que os candles todos são pequenininhos, de repente aparece uma barra enorme dessa, o balanço dela sai esses dias, né, não é algo que me atrai para fazer esse tipo de operações. Eu gosto de usar indicadores para fazer algum outro tipo de operação, e quando eu vou fazer esse tipo de operação, eu ponho alguns indicadores na tela. Que indicadores são esses? Vem inserir indicadores, e para mim os indicadores mais simples que tem, né, assim, são médias móveis, né, a média móvel de 9 períodos, ele vai pintar a média móvel aqui numa cor que eu já utilizo na outra plataforma também. Eu vou aumentar só um pouquinho a espessura para não ficar tão pequenininho, tá? Eu não desloco nada. Essa é a média móvel de 9 períodos. E eu insiro também, venho aqui e insiro uma outra média móvel, é um indicador de tendência, é uma média móvel de 21 períodos. O que ele quer dizer com isso daqui? Né? Aí essa aqui tem uma outra cor, eu uso o fúcsia, aqui está magenta, mas não faz diferença. Gosto de usar essas duas médias, que são médias mais curtas, e gosto de usar uma média, ou mais de uma média, na verdade, um pouco mais longa, né? Que é uma média de 200 períodos, que me mostra uma tendência de longo prazo. Essa média normalmente eu uso verde. Green, ok. A média de longo prazo. Se essas duas médias estão para cima dessa média aqui, ele me mostra uma tendência de longo prazo, de alta, predominantemente alta, que é o caso de Marfrig aqui, bem longo prazo. Se for olhar, ela está há bastante tempo no longo prazo, numa média de acima da média de 200, tá? Mas, deixa eu tirar só o zoom um pouquinho aqui, para ficar mais fácil a visualização. Não está para estar esticado demais, né? Se eu fosse fazer qualquer tipo de compra nesse tipo de ativo aqui, eu esperaria um retorno às médias, né? Essas duas médias aqui, para eu ter um risco-retorno melhor. Para quê? O que eu estou falando de risco-retorno, né? Meu risco-retorno é o seguinte: se eu esperar o ativo que ele corrija até esse ponto dessas médias aqui, ele vai estar próximo desse fundo, então meu stop está só desse tamanho, né? E não desse tamanho todo se eu for comprar agora. E se ele começar a cair daqui de cima? Então meu stop é isso aqui tudo e eu vou ter que esperar isso tudo aqui voltar? Não, eu não espero isso. Eu espero que o ativo recue um pouco o preço, a média chegue mais próximo do ativo, feche isso aqui que a gente chama de gap, né? Mas também assim, nada importa se o ativo também foi embora, né? Por exemplo, ó, o ativo caiu e começou a subir. O que aconteceu? O ativo começou a trabalhar um pouco de lado, a média encostou. Se ele mantivesse a tendência de alta, que seria um excelente ponto de compra. Mas se não, o stop está bem curto, porque você vai só perdendo as mínimas. Perdeu a mínima, você pula fora do ativo. Então o ativo tinha, nesse caso aqui, uma configuração interessante para compra. Se rompesse para cima, você sairia. Se rompeu para baixo, você sai fora também. Desconfigurou tecnicamente, porque a média virou, então eu acabo não operando. Aí eu fico esperando outros sinais. Por exemplo, um dos sinais que eu gosto, né, isso já é um pouco mais avançado, né, é quando essa média vira, essas médias viram para cima, elas agora estão ascendentes, então na tendência de alta a gente só compra. Então está fazendo topos mais altos que topos anteriores e fundos, né, mais altos que fundos anteriores. Então isso é uma tendência de alta clássica. O que são os topos e os fundos? Né? Topos são esses aqui, ó. Esse é um topo, que teve outro topo, que tem um fundo e aqui outro fundo. Né? Esse fundo aqui,
esse fundo aqui é mais alto que esse topo é mais alto que esse. Qual é a diferença de candles? No mínimo 21 candles. Então você vai contar, tem que ter no mínimo 21 dias aqui para a gente saber se isso aqui é uma tendência realmente de alta. Aqui é a mesma coisa para cima, né? A gente tem mais de 21 dias que um topo está mais alto que o outro e um fundo feito mais alto que o fundo anterior. Então isso é uma tendência de alta clássica. Bom, inicial de análise técnica é isso, básico do básico, tá, gente? Depois a gente vai aprofundando um pouco mais em tipos de ativos e o que mais a gente pode ir evoluindo aí. E é isso. Qualquer dúvida me chamem e a gente vai conversando.